E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos abrir nossas Bíblias para São Lucas 17, versículo 33 ao 37. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhes: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Nosso Deus não é algo fácil quando nós chegamos aqui para ler as Escrituras. É fácil para cantar e bater palma, mas quando é para falar dessa palavra eterna, ela tem peso. E o profeta disse que as pessoas seguram nas suas palavras entre a vida e a morte. Senhor Deus, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, fala conosco. Através dessa escritura, tu já tens revelado ao teu profeta. E que teus filhos venham ter fé para agarrar a palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço a tua bênção. Amém. Pode assentar, meus irmãos. A unção, a igreja, às vezes você vem no culto, você perde a bênção e a unção que Deus traz naquele culto. Nós não podemos perder. Às vezes a gente enfraquece no corpo por causa da unção. A unção te deixa... O profeta Daniel ficou doente. Você sabia disso? Ele ficou doente. Quando ele recebeu a visita daquele anjo. A igreja ela tem chegado numa posição, numa situação de ter um encontro com Deus. Não é ser crente para alisar banco da igreja. Aí é ter aquele encontro com Deus mesmo. Você sabe o que é ter aquele encontro? Não é aquele compromisso, eu vou no culto hoje. É quando você vem no culto, você já vem para abençoar aquele culto. Você já teve aquele encontro verdadeiro com Deus. Lendo a palavra, ouvindo a palavra e estando em contato constante com o Senhor. E você sabe quando você está naquele contato, é no momento que você realmente está enfrentando Satanás. E você não pode vencer Satanás se a unção não estiver em você. A unção tem que estar em você. Esse Espírito Santo tem que estar em você para vencer Satanás. O problema da derrota dos crentes é a falta do Espírito Santo. Aí eles vivem sempre caídos, sempre derrotados.
Eu sempre intercedo. Eu não gosto de esquecer, de interceder. Não faço longas orações, mas eu tenho uma oração objetiva de orar por cada um de vocês. Eu sei que vocês têm suas fraquezas, suas dificuldades. Vocês estão tentando, e eu creio que vocês vão chegar. Vocês, através da internet, Deus abençoa. Vocês têm suas dificuldades, suas quedas, suas fraquezas, mas vocês vão chegar. Vocês vão chegar. Agora, Moisés, ele teve um encontro que ele nunca tinha tido. Mais de 40 anos, ele nunca tinha tido aquele encontro que ele teve. 80 anos para ter um encontro com Deus. A sarça ardente. Aquela ave, Moisés pastoreou ali por 40 anos. Um dia aquela ave chamou a atenção dele. Não é a ave que era Deus, mas Deus manifestou ali. Aquele fogo não consumia. Depois Deus não estava mais lá. Você vai no Monte Sinai hoje, Deus não está mais no Monte Sinai. No Monte da Transfiguração também não está mais. Então, chamou a atenção de Moisés. Aquilo chamou a atenção. Era uma ave. Eu não sei da onde ele fez o cajado, o pau torto. E Deus mandou ele libertar Israel com aquele pau torto. Agora, Moisés sabia onde ele estava colocado os seus pés, porque ele tinha tido um encontro com Deus. Então você não deve desesperar se você teve um encontro com Deus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você não deve desesperar-se. Porque você teve um encontro com Deus. Você sabe do encontro que você teve com Ele. Eu estou aqui, mas eu tive um encontro com Deus. Eu não fui ungido por denominação. Eu não fui ungido por grupo de homens. Não. Os homens me reconheceram, mas eu tive um encontro com Deus. Quando eu ouvi essa mensagem, eu não saí mais. Eu somente prossegui, né? Não fiquei na coisa podre. Você sabe que a vida segue adiante. Às vezes a pessoa fica na coisa podre, comendo aquilo que é podre. A vida já seguiu. A coluna de fogo, quando se movia, Israel tinha que desmanchar as tendas e ir, porque ela já ia para adiante. Eles iam armar as tendas, talvez uma semana, 2 semanas. Era hora de caminhar. Então a vida esteve em Lutero, um dia não estava mais. Um dia a justificação pela fé, ali estava Deus. Um dia Deus não estava mais na justificação pela fé. Chegou o dia que Deus não estava mais naquela mensagem. Mas o povo ficaram ali. Ainda tinha um calor. É como você cortou o galho de uma árvore, ainda está verde, parece que tem vida, mas não tem mais. Deus já estava trabalhando com o John Wesley, com a santificação pela fé. Mas chegou um dia que Deus não trabalhou mais ali, ele teve só um tempo. Deus não estava mais naquela mensagem. É onde nós chamamos de organização. Aquilo para poder mover, certo? Então, Deus estava trabalhando com os pentecostais. Até hoje as pessoas pensam que Deus está naquelas línguas estranhas, naqueles pulos. Não, Deus já saiu dali há mais de 50 anos, mais de 70 anos. Deus já saiu daquilo. Mas você diz, mas são pessoas boas, tudo. Mas aquilo ali é galho seco. Não tem mais vida, não tem Deus. Mas Deus está falando, não. Deus não é mentiroso. Como é que Deus vai falar na Assembleia? E Deus não vai mandar eles batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda
eles botam mulher pastora, pregadora. Deus não é mentiroso, meu irmão, minha irmã. Deus não está mais lá. Por isso Deus nos mandou um profeta para abrir os nossos olhos. Você tem que saber aonde é que Deus está. Onde estiver o corpo, ali se ajunta as águias. Corpo, a palavra da hora. Aonde é que está? Se a gente fizer essa pergunta nessa noite, perguntasse para você, aonde está o corpo? O corpo é a palavra. Onde é que está? Você sabe? Aí de repente você ouve um pregador e diz, mas esse aí é a palavra. Jesus era o corpo. Ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Jesus comeu a lei e os profetas. O verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1:1 e verso 14 também. Ali se juntou as águias. A águia pia a comer daquele corpo. Judas vendeu o corpo, não comeu. E era o corpo. Ele disse, eu sou o pão da vida. A rosa de Saron, o lírio dos vales, a fonte que borbulha e salta para a vida eterna. Ele é a fonte. Tudo estava nele. Tudo estava nele. Agora, ele disse que tudo que estava nele ia passar a estar naquele que cresce nele. Nos apóstolos. Tudo. Agora, Pedro foi o porta-voz do dia de Pentecostes, porque Deus não trata com grupo. Não é que levantou Pedro, depois levantou Tiago, levantou João, levantou Mateus, cada um fez uma pregaçãozinha. Não, levantou Pedro. Pedro era o corpo naquele dia. Nenhum deles sabiam sobre batizar em nome de Jesus Cristo. A chave foi dada a Pedro. A revelação foi dada a Pedro. Pedro era aquele corpo. Eles tinham que ouvir ele. Todo lugar mandava chamar Pedro. Samaria enviaram Pedro. O anjo veio a Cornélio e disse, chama Pedro que está na casa de um Simão curtidor. Ele tem as palavras de vida. Por que não mandou chamar o outro, Bartolomeu? Bartolomeu não era o corpo para aquelas águias comerem. O alimento estava com Pedro. E hoje, onde está o alimento? Eu estava meditando nisso aqui, e a gente não pode ser egoísta, comer, só a gente comer, né? Vê se vocês podem comer um pouquinho também. Quero que vocês achem o corpo, porque até agora, veja só, o irmão Brana era o corpo. Paulo, vamos voltar a Paulo, o primeiro mensageiro, ele era o corpo. Todos tinham que comer dele. Todos tinham que ouvir a ele. Mas houve alguns que disseram, não, Mineu, Alexandre, Fileto. Moisés era o corpo. Mas Coré, Datã e Heberão disseram, não, mas pode comer de nós também. Deus não fala só com Moisés, fala com a gente. A terra abriu e engoliu eles. Deus tinha escolhido um. Aí vem Jesus, a mesma coisa. Vem Paulo, a mesma coisa. Todos tinham que ouvir Paulo. Quando Paulo veio, veja só, os dois grandes apóstolos, Paulo e Pedro. E nos dias que Paulo veio, não se ouvia mais Pedro. Gálatas,
Você vai ver no livro de Gálatas. Pedro era repreensível, eu tive que repreendê-lo. Porque ele tinha que saber que a palavra estava comigo. Veja, Paulo disse. Pedro não tinha reconhecido que ele não era mais alimento. Sua era tinha passado. Leia o livro de Gálatas. Quando eu digo para vocês que tem que ler a Bíblia, é essa hora que você está ouvindo uma pregação, vocês não, eu já li lá mesmo. Veja, Paulo chegou para Pedro e disse, você está errado. Não, andei com Jesus, não quer dizer nada. Isso aí foi lá atrás. Funcionou em Pentecoste, agora aqui não. Eu estive falando com ele 3 anos na Arábia. Ele me revelou tudo isso aqui. Paulo era o corpo. E onde estiver o corpo, reúne as águias. Timóteo, Tiquico, Filemão, Lucas, João Marcos, todos reuniam para comer aquele corpo. Aquela palavra, Paulo! Mas houve aqueles que disseram, não, eu sou de Apolo, sou de Pedro, não, eu sou de Cristo, sou de Cristo, eu fico só com os evangélicos. Mas Deus tem um corpo, onde estiver o corpo, eu estou lendo Bíblia, Lucas 17:37, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águia. Não está dizendo que se reúne abutre para comer daquele corpo. Você não vê hoje que eles dizem, não, o apóstolo São Paulo disse que as mulheres têm que ficar caladas, porque naquele tempo era assim, assim, a história diz isso. Distorcendo a palavra. A mesma coisa eles fazem com o batismo. Então o corpo, aonde estiver o corpo, onde está? Onde você está comendo? Onde você está se alimentando? Nós chegamos nos dias do irmão Brana. Irmão Brana disse, quando essa fita estiver em circulação, será um motivo para correr com 10 mil dos meus amigos. Eles vão dizer, irmão Brana está querendo ser profeta. Ele está querendo ser profeta diante de Deus. E o irmão Brana disse, vocês têm que comer de mim. Você sabia disso? O irmão Brana disse, vocês têm que comer de mim. Que ele era o corpo. As águias tinham que comer dele. Ele diz, ouça as fitas e diga o que eu digo. 4:6 de 1 Coríntios, Paulo disse, diga apenas o que está escrito, o que eu estou dizendo. Eu achei o corpo nos dias de Paulo, era Paulo. Aí vamos voltar a São Pedro, a segunda carta, no capítulo 3 de São Pedro, da carta de São Pedro. Na sua segunda carta, ele disse assim, como nos falou o nosso amado irmão Paulo, que há pontos difíceis de entender, que os ignorantes, instáveis, deturpam para a sua própria perdição. Aí o que fez Pedro? Tinha que comer. Tinha que comer o que Paulo estava servindo. Ele já estava vivo. Mas o que ele pregou? Pedro era o evangelho da circuncisão. Agora Paulo era da incircuncisão. Foi o mensageiro aos gentios, o apóstolo aos gentios. Agora, quando nós chegamos na era moderna, na era científica, do século 20, nós tivemos grandes e tremendos homens, Billy Graham, Oral Roberts, mas todos comendo naquele corpo.
no corpo de Ororobit, no corpo de Billy Graham. Billy Graham quem comia era o sodomita, que a sua mensagem era para cegar. Agora Elohim, Deus numa carne, brana, só águia para comer. Só Abraão o chamou de Senhor. Ele tinha luz. O corpo, palavra revelada. O corpo. Agora é um tempo de se alimentar. Tem um parágrafo aqui, Apocalipse 4, terceira parte. Às vezes você está me ouvindo através da internet, eu não te dei nenhum parágrafo. No tabernáculo no deserto, tinha o átrio exterior, tinha um lugar santo e tinha um santíssimo lugar. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santíssimo lugar. Nós conhecemos que todos podiam entrar nos átrios, onde estava o altar dos holocaustos, onde estava a bacia de cobre para onde o sacerdote se lavava, o lugar santo, onde estava o altar de incenso representando as orações, a mesa dos pães asmos, o candelabro para iluminar, mas ali era a luz artificial, que representa as eras da igreja. Era apenas luz artificial. O pão era trocado todos os dias, né? O pão era trocado todos os dias. Mas no santíssimo lugar não podia entrar com fogo estranho. Era Deus mesmo que alumiava o santíssimo lugar. No santíssimo lugar tinha uma panela dourada com maná. Aquele maná era para testemunho para gerações, que Deus guiou e alimentou o povo de Israel por 40 anos no deserto. Também tinha a vara de Arão que floresceu ali, e as tábuas da lei. Veja, tudo era alimento ali dentro. A vara produziu amêndoas numa noite. As tábuas da lei e o vaso de maná. E só o sumo sacerdote, sem pecado, ele entrava naquele santíssimo lugar e para oferecer o sacrifício por ele e pelo povo. Agora, esse santíssimo lugar nesse dia, o que é esse santíssimo lugar? Você sabe que Jesus foi o santíssimo lugar no seu dia. Mas no dia que vivemos, no parágrafo 209, o santíssimo lugar está dentro do mensageiro da hora. Quer dizer, o alimento que é ali naquela arca, e ali estava a arca da aliança. E dentro da arca estavam essas três coisas: a vara de Arão, o vaso de maná e as tábuas da lei. E o profeta disse aqui, correto, agora observe, como nos aproximamos de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que tem sido refletida do santo dos santos, o santíssimo lugar, ao mensageiro da era. Dentro do mensageiro está este alimento. Amém. Dentro dele. Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 ao 11. E a voz veio a mim e disse, vai ao anjo que está com um pé na terra e outro no mar. Ele tem um livrinho aberto na mão, não era mais fechado. Em Apocalipse 5 o livro está fechado, mas em Apocalipse 10 o livrinho está aberto. Aí já é livrinho, já está revelado.
E ele disse a João: toma e come. Agora, quando Apocalipse é um livro de símbolo, quando ele está falando em comer, veja só, quando ele está falando em comer esse livro, essa palavra ela se encarna. Se encarna. João está representando o verdadeiro cristão. Estou citando mensagem. João está representando o sangue de Cristo. Vida. João está representando a noiva. Então a noiva hoje é comida espiritual. Nós chegamos nesse tempo agora que nós temos que saber aonde está o corpo. E a fé, ele disse, vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quer dizer, você se alimenta, hoje é pelo ouvido. Fala pela boca, alimenta pelo ouvido. Corpo. Quem comeu o livrinho é o corpo. Hoje ele é o corpo de Cristo, representa seu corpo. Essa mensagem. Onde estiver o corpo, revelado. Aí se ajunta áreas. Você pode saber que a comida, quando morre um animal, quando ele está fresco, não aparece corvo para comer. O corvo aparece quando está em putrefação. Porque o corvo, ele voa até encontrar uma corrente de ar forte. E ele coloca seu bico ali, seu nariz, para saber aonde tem comida. Que ela vem pelo cheiro. A ciência prova isso, vem pelo cheiro. Aí você vê aquele cavalo morto, aquele boi morto. Aí de repente você vê que tem. Aqui no Eval tem um monte de corvo também. Aquele monte de corvo sobrevoando na volta. Como é que eles descobriram? O vento de doutrina. Já? E os amiguinhos, pai, mãe, irmão, já vem, temos comida. Pelo cheiro. Quando a comida está pronta, você vem pelo cheiro. Você está na sala, que bife, que arrozinho, né? Você sente o cheiro do alho. O corvo sente o cheiro da carniça. Eu lembro de uma mensagem que o pastor Osmar pregou. E ele pagou aqui. Ele pregou e ele disse que quando a coisa começa a apodrecer, começa a aparecer os corvos, os abutres, espiritual. Você pode ver que a mensagem do irmão Brana, primeira e segunda etapa, quando estava fresca, os abutres não queriam. Depois que ela começou a apodrecer, apareceram os abutres. Da mensagem desse dia, na mensagem a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Aí aparecem os abutres. Quando foi pregado que o Cordeiro saiu do trono, as águias despertaram. Os abutres vieram
quando aquilo apodreceu, já passou do tempo. Porque a vida segue. Logo, nós ouvimos que ele subiu com um novo nome. As águias se aproximaram. Os abutres não sentiram cheiro de putrefação. Depois que começa a ficar carniça, os abutres chegam. Você pode ver que já está chegando os abutres na terceira etapa. Novo nome. Há muita gente pregando. Cordeiro saiu do trono. Muita gente pregando. Muita gente crendo. Porque já está, essa carne já está passada, gente. Por que não disseram amém quando ela era fresca? Quando 7 trovões era fresco. Hoje nós estamos numa etapa da voz. Da mensagem na voz, na nuvem, desse play. Amém. Você pode ver que abutres não aproxima do play. É as águias. Onde estiver o corpo, esse é o corpo. Amém. Eu sempre li esse aqui e disse, mas como? Onde estiver o corpo, ele se ajunta às águias. Claro, enquanto o alimento está fresco. Quando está fresco da vida, quando está podre da morte. Você não vai comer uma carne estragada. Quanto mais sal você coloca, você não vai tirar a podridão. Vinagre, limão, não vai tirar a podridão, já apodreceu. Por isso vira a denominação, onde todos esses abutres vêm comer. Então, tanta coisa que nós já ouvimos por esses anos já apodreceram. O pastor Osmar disse, já apodreceu muita coisa. Nós estamos em outra etapa. E quando chegou a mensagem de um só homem, que hoje é a mensagem de uma só pessoa, que não apodreceu. Há uma só voz que não apodreceu. As pessoas tentam pegar pedaço. Sobra! Eu ouço o pessoal postar as mensagens do irmão Brano, os pedacinhos da mensagem do pastor Osmar, que convém a eles. Eu ouço também postares a outra parte. Aí você tem que juntar os dois. Agora, Jesus não usou da sobra de Moisés para o povo. Você sabia? Porque isso é sobra. Aquilo já estava podre, aquela mensagem. Meu Deus! O profeta disse que a noiva de Jesus Cristo não se alimenta de carniça pentecostal. Você vê que a porta é tão apertada, o caminho é tão estreito. E você tem que pregar desse jeito. Gente, mas vai sair fulano, beltrano. Gente, não é tempo de mimar mais ninguém. Não é tempo de mimar. Esses dias um irmão me ligou, mandou mensagem, de repente você está me escutando, mas somente para te alertar. Só pastor, a minha mãe está ouvindo o irmão fulano, um que saiu do pastor Osmar. E a minha irmã também está ouvindo. Olha, sabemos o que fazer. Eu disse, irmãos, se vocês estivessem ouvindo o pastor Osmar, vocês não estavam em confusão. Mas houve um aqui, houve outro ali, houve outro lá. Vai pulando de corpo em corpo. Quem fez isso foi o corvo que Noé soltou.
Ele foi de corpo em corpo e nunca mais voltou para a arca. Vocês vão fazendo isso, nunca mais vocês voltam para a verdade. Porque isso é adultério. Como é que a mulher vai escutar um outro homem que não é o marido dela? Ela vai escutar outra voz. Nós ouvimos nosso pastor porque ele traz a mensagem de branda, esclarecida, é o alimento da hora. Então ele disse, os ungidos 222, nem tampouco Jesus lhe serviu as sobras de Moisés. Gente, nós não estamos aqui para comer sobra, migalha que cai debaixo da mesa de seus senhores. Foi o que a Ciro Finícia disse, os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se considerou um cachorrinho, mas filho, come na mesa. Amém. Não come migalha, não come sobra. Come o pão inteiro, como dizia o pastor Joaquim. Nem tampouco Jesus lhe serviu as sobras de Moisés. Moisés tinha a palavra para aquela hora, mas Moisés era um profeta. Aqui está o próprio Deus, né? Ele nunca lhe serviu as sobras de Moisés, mas apenas olhe para os abutres ali naquela organização, estavam fartando-se com aquilo. Vê que o povo ficaram nos 7 versículos, comendo ali, Apocalipse 10, 1 a 7. Não seguiram ao 8 ao 11. A vida saiu de Apocalipse 10, 1 a 7 e passou para 8 a 11 para o corpo. A esposa, palavra revelada, a mensagem da hora. Então eles disseram, nós sabemos, nós temos Moisés, nós não necessitamos de ti, Jesus, nós temos a Moisés. Diz, olha, Moisés falou de mim. Que? Sim. Ele disse que o Senhor Jeová ia levantar um profeta semelhante a ele. Mas Satanás disse, porque Satanás aqui, na mensagem, o Ed satânico, o irmão Brana disse que Satanás estava naquele grupo de ministros e disse, olha, vai vir o homem mesmo. Mas não é esse aí não. E Satanás sabia que era ele. Que ele chegou lá e disse, tu és o Santo de Deus. Tu és o Filho de Deus. Vai vir o homem, mas não é este não. Nós temos que ter discernimento. Pedro diz, para que iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro não entendia nada. Tinha revelação só. Fé. Mas ele sabia que só Jesus tinha a palavra de vida eterna. Ele não conseguiu nem ficar em pé no mar. Se afundou, mas nunca largou Jesus. Caiu, tropeçou, negou, mas nunca lhe abandonou. Amém. E ele disse, vou dar um parágrafo aqui para vocês. O Ed satânico, a partir do parágrafo 26, 27... Note, quando Jesus veio ver, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes, tratando de dizer-lhes que guardasse a lei de Moisés. Olha, vocês escutam só o irmão Brana. Olha, quem não vai ouvir? Vamos ficar só com o que Moisés falou. Quem não ia? Moisés tirou Israel do Egito. Deus falou com ele.
E Jesus vem e traz uma mensagem diferente. Não que era diferente. Jesus só exaltou a lei, magnificou ela. Mas ele estava num nível tão medíocre, espiritual, que não conseguiram ver a luz da revelação daquela mensagem que Moisés trouxe por todos aqueles séculos. Da mesma forma, vocês não conseguem ver a revelação dessa mensagem que o irmão Branham trouxe. Estou esperando o profeta para ressuscitar, para revelar a visão da tenda, 7 selos, 7 trovões. Está tudo revelado. Amém. Sobras, comendo sobra da mensagem de William Branham. Porque eles pegam parágrafo ali e comem aquilo ali. Eles, não, está aqui. Deus foi necessário enviar um homem para comer o livrinho, profetizar novamente e dizer que tudo foi revelado. Tudo. Que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos, Laodiceia 38. E vem ele, 299, é sua vida digna do Evangelho. Eu não estarei em outra geração. Deus terá um outro homem depois que eu partir. Eu não vou julgar a outra geração, eu vou julgar a minha. E vocês ainda ficam esperando o retorno do irmão Branham quando ele diz que ele não vai julgar outra geração? Nós estamos na geração da esposa, na era da esposa de Cristo. Nós temos que saber aonde nós estamos comendo. É onde está o corpo. Palavra. Sempre quando Deus recolhe mensageiro é para manifestar. Os filhos de Deus têm que ser manifestos. Porque o povo, enquanto o homem está vivo, o povo está seguindo aquele homem. Agora Moisés partiu, a igreja ia atrás de Josué. Não, aqueles jovens que nasceram e cresceram com Josué foram atrás dele. Foi só a igreja que nasceu no deserto. A igreja que nasceu no Egito, não. Então, quando Deus levou o irmão Branham, foi a mesma coisa. Não, ele vai ter que ressuscitar para revelar trovões, novo nome. Tudo já estava revelado nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou os profetas, seu servo, tudo revelado. Amém. É que as pessoas comem muitos corpos. É como nós trouxemos o assunto sobre o ministério quíntuple. Os 5 ofícios em uma pessoa. Não é em 5, 6, 7 homens, não. Senão você vai estar comendo em muitos corpos. 2 homens têm 2 ideias diferentes. Por isso Deus sempre traz um homem em cada tempo. E deixa aquela mensagem ou em livros, ou em fitas. Hoje nós não temos mais livros e nem fitas. Há muita gente que imprime, mas hoje é a voz. E minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós temos que saber aonde está essa voz. Agora, se você ficar escutando um e outro, você vai entrar em confusão. Você vai perder o seu rapto. De repente você não perde a sua salvação, mas perde o seu rapto e entra na grande tribulação. Agora, se você aprender a ouvir uma voz só, você não vai ter problema. Amém. E tem pessoas que é o seguinte, eles escutam tudo que é tipo de hino. Tudo que é tipo de hino eles escutam. Tudo que é tipo de cantor e de forró eles escutam. Quando tem os hinos de irmãos que creem na mensagem, eles não escutam. Não, eles escutam outros. Escutam tudo que é tipo de pregador. Não escuta a mensagem da hora, do lugar santíssimo. Mas come tudo
que é tipo de pão. De todas as padarias já provaram os pães. Aí de repente começa a passar mal. Não é todos que têm a receita igual. Você compra um bolo numa padaria, compra na outra, pode ser o mesmo de morango. Você vai dizer, não, esse aqui parece que para mim é melhor. O pão naquela lá parece que é um pouco melhor. Mas você sempre tem a sua padaria preferida. Você tem que ter a sua padaria preferida. Você tem que ter o seu vaso de maná preferido para comer. Irmãos, vocês não ficam pulando de corpo em corpo. Porque quem pulou de corpo em corpo para ir... Olha, o corvo que Noé soltou, aquele casal, ele não sabia se comia o boi, se comia o rinoceronte, se comia uma ovelha. Olha, tinha carniça demais. Hoje tem carniça demais. Mas a pomba voltou para a arca. Ela voltou para a arca. Porque só tinha podridão. A pomba é tipo do Espírito Santo. Ela não posa em cima de carniça. O problema é que as pessoas têm a natureza, né, de comer carniça mesmo. A pomba não. A segunda vez que Noé soltou ela veio com um ramo de oliveira. Mas por que ela é um tipo do Espírito Santo? Ela vai lá e pega um ramo de oliveira e traz para Noé. A oliveira é onde produz azeitona. Da azeitona vem o azeite. O azeite representa o Espírito Santo. E o corvo nunca mais voltou. Ele tinha que trazer um pedaço de carniça para Noé, e Noé não ia aceitar. A pomba trouxe aquilo da sua natureza. Aquilo que era que encaixava com a sua natureza. Deus assim te abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, diz o teu profeta que a noiva de Jesus Cristo não se alimenta de carniça pentecostal. Ó Deus, a mensagem de Lutero era carne fresca. Senhor, ninguém poderia dar uma mensagem católica, uma carniça católica para um luterano. Hoje pode, diz o profeta. Ninguém poderia dar uma carniça luterana para um metodista. Hoje pode. Ninguém poderia trazer uma mensagem, uma carniça metodista para os pentecostais. Hoje pode. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, ninguém poderia trazer, Senhor Deus, uma carniça pentecostal para os teus filhos da primeira e segunda etapa. Hoje pode. Hoje eles pulam, saltam, falam em língua em cima da plataforma. Senhor, é uma desordem total, uma falta de luz e revelação. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, é lamentável que muitos que se dizem da terceira puxada também estão comendo carniça pentecostal. Mas a noiva de Jesus Cristo, a pomba, ela não posa de corpo em corpo. Ela volta para a arca, para a palavra, para a mensagem do dia. Te damos graça, Pai, porque as águias reúnem onde a carne fresca está, onde esse play está sendo apertado, onde essa voz está sendo suada, porque é através de ouvir a voz que temos a fé de arrebatamento. No nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Pai, aqui está a chave de um carro, Pai, do irmão Vanderli. Eu abençoo a chave desse carro. Abençoo, Senhor, este carro. E esse carro, Senhor, para o serviço ganha-pão do teu filho. Eu abençoo no nome de Jesus Cristo, que o Senhor livra
o teu filho de todos os males, livra de todos os homens maus, dos perigos, Senhor Deus. E o Senhor abençoa ele grandemente. E que esse carro, Senhor Deus, venha a ser uma bênção, para que ele venha a ter um outro carro melhor do que este, Senhor Deus. Que é o desejo dele, o Senhor cumpra. Eu o abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa tua bênção para os teus filhos através da internet. Amém. Teus filhos aqui presentes. O Senhor dê a bênção, dê a cura, dê a libertação. No santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.